Bem-vindo ao nosso Falando Nisso, nesse canal YouTube, com a pergunta de Leandro Barbosa. A sexualidade tem um grande peso na obra freudiana. Onde foi parar a sexualidade na obra de Lacan? Ótima pergunta, Leandro, é uma pergunta a qual eu tenho me dedicado ao longo aí de bastante tempo. Concordo com você, a sexualidade para o Freud tem um valor múltiplo, onipresente, ela se apresenta metapsicologicamente como uma dimensão quantitativa. Isso fez o Freud então falar da sexualidade como uma economia da libido, essa energia psíquica que é comparável e contrastável com o interesse. Então, um dos motivos pelos quais você não vai encontrar a mesma forma de tematização da sexualidade no Lacan é que ele não vai concordar com essa concepção de libido. Essa concepção vai lhe parecer algo muito assim metafísico, muito energético, um apelo assim compreensível ao fisicalismo da época na qual Freud se formou, mas que de fato não era uma boa abordagem para a gente abordar todos os problemas concernentes então ao que o Freud delimitou como o campo do sexual. Então, de certa forma, a gente vai encontrar no Lacan uma partição desse campo e uma crítica de alguns conceitos fundamentais. A partição se refere, por exemplo, ao desenvolvimento dentro da teoria da sexualidade do que a gente poderia chamar assim de uma teoria da satisfação, uma teoria do prazer e uma teoria do gozo, que vão se trançando ao longo da obra lacaniana. Então vamos pensar assim, o Freud falava do inconsciente como o quê? Como o sexual, o infantil e o recalcado. São as três dimensões do inconsciente. O recalcado, Lacan vai pensar a partir da lógica das negações, da dialética, do vazio, das figuras do negativo. O infantil vai ser pensado com a noção de estrutura de parentesco, a estrutura de linguagem, a estrutura das trocas simbólicas. E o sexual? Como é que ele vai entrar no pensamento do Lacan? A gente pode dizer, então, que a reflexão maior dele vai ser sobre a noção de pulsão. Então, a gente já divide as coisas. Você tem a pulsão sexual, você tem eros, e você tem a pulsão de morte, você tem tânatos. Para Lacan, só há uma pulsão. E essa pulsão é a pulsão de morte. Portanto, as reflexões sobre a sexualidade acabam subordinadas a uma aceitação muito direta e muito vertical do conceito de pulsão de morte. Mas do que é feito o conceito de pulsão de morte? Basicamente do conceito de repetição. Wiederholungsfang. Um retorno compulsório, coercitivo, a modalidades anteriores, a traços mnêmicos de satisfação. Olha lá, satisfação. Nesse ponto, o Lacan pega a ideia de retorno, pega a ideia de repetição e diz, olha, o que o Freud está querendo articular aqui em torno da sexualidade é uma teoria do reconhecimento, é uma teoria do desejo. E aí ele vai trazer para a psicanálise, de forma contundente, essa noção que estava no Freud, mas ela não era uma noção tão decisiva assim. No Lacan ela se torna. Quer dizer, a sexualidade é essa troca determinada por regras envolvendo o desejo como o desejo do outro. O meu desejo de possuir, de obter, de encontrar, de fazer frente ao desejo do outro. Então o que há de sexual aí, o que há de prazer, o que há de satisfação, passa justamente por esses momentos de encontro, de desencontro, de retorno, de repetição, que vão marcar o desejo como esse movimento em torno da falta, como essa articulação em torno de uma fantasia. Mas então, se o problema da sexualidade vai se tornar, então, como é que a gente se satisfaz? Satis quer dizer o bastante. Quando é que a gente para? Por que a gente para? Quando é suficiente? Resposta do Lacan. Porque nesse processo do desejo que está em jogo na sexualidade, a sexualidade ela é composta basicamente pelo desejo, pelo entranhamento do desejo, a gente tem esses momentos em que o desejo se excede.
em que algo no desejo não é apreendido, algo no desejo escapa, há um resíduo desse trabalho do desejo. Esse resíduo então é chamado de gozo. Isso assume no Lacan a mais alta dignidade conceitual, uma noção que ele introduz na psicanálise, né? Primeiro, a ideia de que o gozo só pode ser obtido na escala invertida da lei do desejo. Isso tem que ver com o fato do desejo ser um organizador simbólico relativo, então, né, determinado pela lei. A lei do incesto, a lei da interdição, a lei da privação, da frustração, da castração, ela vai ser esse ponto de articulação da sexualidade em torno de uma noção-chave que é o falo. É aquele significante, não é um objeto, não é uma parte do corpo, não é uma fantasia, né? Não é uma pulsão, mas é um significante, é uma posição significante que representa aquela posição na qual o desejo se aliena e da qual o desejo emerge. A gente já tem o trabalho do desejo em torno da satisfação, a gente tem efeitos de prazer e de desprazer, e a gente tem esse a mais do princípio do prazer, essa repetição, esse excesso e ao mesmo tempo esse resíduo chamado gozo, e isso vai estar então traduzindo no universo lacaniano o que o Freud chamava de sexualidade. É muito importante, por exemplo, levar em conta que no seminário 7 o Lacan vai começar lendo um dos textos mais econômicos, né, mais quantitativos do Freud, que é o Projeto de Psicologia Científica para Neurólogos, onde ele descreve os neurônios e o funcionamento assim quase que cerebral e quantitativo do aparelho psíquico. E o que ele vai dizer ao final? Que essa discussão em torno do prazer é uma discussão ética. Então, na ideia lacaniana de que a ética da psicanálise é uma ética que é irredutível à ética utilitarista, é irredutível à ética eudemonista, é irredutível à ética racionalista, é uma ética própria, isso, no fundo, está dizendo que a psicanálise tem uma forma original de lidar com o prazer, né? Que não é justamente nem demonizando, nem tornando ele patológico, nem tornando ele, aí em resposta à crítica de Foucault, a verdade essencial da nossa vida e do nosso ser. Então temos aí a satisfação como campo de alienação do desejo na demanda, do desejo na demanda e na necessidade, das voltas da demanda. A gente tem o prazer como o campo que forma a ética e as relações intersubjetivas, e a gente tem o gozo, onde o Lacan vai introduzir, então, a noção de objeto A. Né? Mais à frente, lá no seminário 17, ele vai dar uma resposta direta a esse problema e dizer assim, olha, a tal da economia libidinal que o Freud pensava, né, com essas três faces da metapsicologia, né, a tópica, os lugares, a dinâmica dos conflitos e a econômica, das quantidades. Então ele diz, no seminário 17, que ele vai substituir essa economia baseada na energia, um conceito pouco científico no entender dele, pela economia discursiva, né? Pela economia discursiva das trocas sociais, do laço social. Então aí a gente vai encontrar outro entendimento, né, para as relações concernentes à sexualidade, né? O discurso do mestre, o discurso do histérica, o discurso do analista, o discurso universitário, são todas formas, né, com aqueles aparelhos de gozo para lidar com a sexualidade, com aquilo que, no fundo, escapa, vem em excesso, se repete, não pode ser reconhecido e que move o nosso ser. Por hoje é só. Para mais fragmentos sexuais, erotológicos, maníacos e perversos, aliás, né, o neurótico é um perverso que não se assume como tal, clique em Aqueronta Movebo. Por hoje é só.